Muito bom dia. Vocês podem me confirmar se me ouvem bem? Se está tudo ótimo com áudio. Eu agradeço a todo mundo que se somou nessa segunda-feira, primeiro horário da manhã. Eu imagino que o pessoal esteja chegando agora no escritório. A gente fica feliz que vocês tenham disponibilizado esse período do tempo da manhã para participar dessa sessão, que me parece super importante, né? Discutir Zona Franca a nível de América Latina é algo fundamental para o trabalho que a gente realiza no BID. A gente sabe a importância que as zonas francas desempenham para que a gente aumente a competitividade das empresas na América Latina. O Frederico vai falar um pouco mais sobre isso. Mas considerando que alguns de vocês podem ainda não conhecer a Conect Américas, eu começo a apresentação falando um pouco da Conect Américas. Nós somos a plataforma de negócios do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente tem como missão conectar as empresas da América Latina e criar instrumentos, ferramentas para que elas possam exportar melhor, começar ou aperfeiçoar os seus processos de exportação. É por isso que comecei aqui a apresentação agradecendo a presença do Écio, que é um parceiro nosso, representando a Apex. A gente trabalha em parceria com algumas entidades locais no Brasil e recentemente estreitamos a relação, estreitamos o contato com a Suframa. Daí surgiu o convite para que a Suframa facilite esse webinar de hoje e apresente um pouco melhor as oportunidades da Zona Franca de Manaus. Para quem não conhece a Conect Américas, eu vou deixar o link aqui também da plataforma no chat. Recomendo que vocês criem um cadastro. A gente tem lá na plataforma uma série de conteúdos, de cursos, além de webinars, a gente também tem alguns cursos, artigos. Dentro da plataforma você consegue acessar, publicar oportunidades de negócios. E isso, qualquer dúvida também sobre a Conect América, sobre a plataforma, me chamo Matheus e estou aí à disposição para todo mundo que queira conhecer melhor a plataforma. O foco hoje, como eu dizia, é a Zona Franca de Manaus. Estou aqui curioso também, assim como vocês, para, junto com o Frederico, conhecer melhor. Especificamente, né, como a gente comentava com o Frederico, existe uma ideia quase que consolidada, não só no Brasil, mas em outros países da região, de que as zonas francas elas servem unicamente a grandes empresas, empresas que já têm inserção no mercado internacional. E a ideia do webinar surgiu porque, conversando com o Frederico, eu descobri que isso não é do todo verdade. O Frederico vai, obviamente, adentrar e falar com maior detalhes sobre isso, mas a ideia é discutir as oportunidades que uma Zona Franca, no caso específico do Brasil, que é a Zona Franca de Manaus, oferece para as pequenas e médias empresas, que é o foco da nosso público-alvo, né, enquanto Conect Américas, é apoiar as pequenas e médias empresas exportadoras. Então é isso. De novo, reitero o agradecimento pela participação de cada um. Passo a palavra para o Frederico e um ótimo dia para todo mundo que começa essa semana hoje aqui com a gente. Um abraço. Frederico? Bom dia a todos, bom dia, Matheus. Queria começar agradecendo o convite que foi feito pelo Matheus, por meio do Conect Américas, que é a plataforma de negócios do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que por meio de uma grande e importante parceira da SUFRAMA, que é a Associação de Zonas Francas das Américas, a ZFA, que conglomera todas as zonas francas da América, da Iberoamérica e também, né, a Zona Franca de Manaus. Muito obrigado pelo teu convite, eu espero que esse encontro seja um momento oportuno de que os empreendedores possam conhecer melhor os incentivos e o que é a Zona Franca, com que propósito ela foi criada, algumas curiosidades. Eu acho que vocês vão achar uma boa oportunidade para investir aqui na Zona Franca. Eu sou o Luiz Frederico Aguiar, né, eu estou coordenador geral de comércio exterior e de atração de investimentos e assuntos internacionais aqui da SUFRAMA, né, que é a superintendência criada para administrar a Zona Franca de Manaus. E essa nossa exposição de hoje tem um foco na Zona Franca de Manaus, né? Embora pareça óbvio, a SUFRAMA ela trabalha com outros projetos, né, que não são a Zona Franca de Manaus. Mas nessa nossa palestra em particular, vamos focar na Zona Franca e as oportunidades que ela oferece para pequenas e médias empresas, tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão presentes, eu vejo aí 21 participantes. Agradeço a todos, em particular o
nosso colega aqui de governo federal, Écio Lanfred, que é o representante, o chefe do escritório da Apex no norte do Brasil, em Belém, e tem sido um grande parceiro nosso também na promoção de exportações e novos negócios aqui para a região norte do Brasil, em particular para a Amazônia brasileira. Então, hoje, 21 de novembro, queria mostrar primeiro para vocês aí a nossa sede. À esquerda, vocês veem uma foto, uma imagem aérea da sede da SUFRAMA, né, que é a Superintendência Zona Franca de Manaus, aqui em Manaus. E nós atuamos não só no Amazonas, mas também nos estados do Acre, no Amapá, em Rondônia e Roraima, né? O foco de hoje será no Amazonas, mas a SUFRAMA tem atuação em todos esses estados próximos. A superintendência, só começar esclarecendo o nosso papel institucional, né? A Superintendência Zona Franca de Manaus, ela é uma entidade da administração pública federal. Nós somos vinculados hoje ao Ministério da Economia, em particular a Secretaria de Produtividade e Competitividade, chamada CEPEC. E o fim, né, a finalidade da Zona Franca, da autarquia, é controlar e administrar os incentivos fiscais, né, que são concedidos às empresas que estão instaladas na Zona Franca de Manaus. E tem como objetivo, como missão, promover as estratégias de desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Então, aí a SUFRAMA tem dois papéis específicos: controlar e administrar incentivos fiscais, e tem um papel de promover o desenvolvimento da Amazônia Ocidental brasileira. Aí você vê a nossa linha hierárquica, né? Presidência da República, Ministério da Economia, Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, e a SUFRAMA, né? Que é inclusive a imagem atrás, a nossa sede, patrimônio histórico aí da nossa região próxima. E aí a SUFRAMA atua em 3 grandes projetos, como eu tinha dito para vocês anteriormente, não só a Zona Franca, mas também um outro projeto chamado Amazônia Ocidental, né, um decreto-lei que estabelece alguns incentivos para a Amazônia Ocidental, e as chamadas áreas de livre comércio, que ficam nas fronteiras da Amazônia Ocidental brasileira e que são também são de competência da SUFRAMA a administração de incentivos fiscais destas áreas de comércio. Hoje, em particular, porque isso está em vermelho aí, está mais destacado, nós ficaremos voltados mais para as oportunidades da Zona Franca de Manaus. Próximo. Aqui eu trouxe uma linha do tempo e ressalto a importância para o entendimento da linha do tempo, para que a gente consiga compreender o que é a Zona Franca e quais são as oportunidades que ela estabelece para aqueles que aqui estão. Então, lá em 1967, um decreto-lei, que foi o decreto-lei número 288 daquele ano, estabeleceu, criou e regulamentou a SUFRAMA e a Zona Franca de Manaus nos moldes como a conhecemos hoje. Ela já tinha sido criada, na verdade, em 57, né? Havia uma outra lei que criou a Zona Franca, com outros moldes, não aqueles que nós a conhecemos hoje, e a partir de 67, então, nós estabelecemos a Zona Franca de Manaus, com a SUFRAMA sendo a principal gestora, e com os incentivos fiscais que nós conhecemos hoje. Aí, em 68, criou-se o Decreto-Lei 356, criou os incentivos da Amazônia Ocidental, que não é o foco da nossa palestra de hoje. Em seguida, em 75, importantes alterações na Zona Franca de Manaus foram feitas na Amazônia Ocidental. E, finalmente, em 91, que também é administrado pela SUFRAMA, né, foram criadas, a partir de 91, as áreas de livre comércio e a lei de informática para a Zona Franca de Manaus, cujos incentivos também são administrados, né, controlados pela SUFRAMA. Hoje, em particular, nós vamos focar no projeto criado em 1967, pelo Decreto-Lei 288, que é a Zona Franca de Manaus. E aqui, para que vocês tenham um pouco de ideia do que é a SUFRAMA e qual é o papel dela enquanto agência de promoção e desenvolvimento, qual a área de atuação dela, e nós conseguimos ver toda a parte em verde mais destacado, né? O que nós chamamos de Amazônia Ocidental Brasileira, composta de 4 estados, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, e Manaus, a Zona Franca de Manaus, ali a capital do estado do Amazonas, com a Zona Franca de Manaus, e os pontos vermelhos nas fronteiras todas
que vocês veem são as áreas de comércio. Aí nós temos área de comércio em Rondônia, né, Guajará-Mirim, temos 2 áreas de comércio no Acre, né, uma em Cruzeiro do Sul e outra em Brasileiro e Taciolante, embora tenha 2 nomes, é uma só, são cidades conurbadas, né, quem conhece lá o Acre sabe que são cidades uma próxima da outra. Temos uma no Amazonas, mas começa em Tabatinga, na chamada Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Outras 2 em Roraima, uma na capital, Boa Vista, e outra em Bonfim, na fronteira com a Guiana. E no estado do Amapá, nós controlamos também uma área de comércio que fica em Macapá, Santana, né? Lembrando que Santana é outro município, mas nós tratamos só de uma área de comércio, compreende o espaço territorial do município de Macapá e do município de Santana. Então, essa é a área de abrangência da SUFRAMA. Hoje, em particular, nós vamos dar nossa atenção para a Zona Franca de Manaus. O próximo slide vai poder mostrar mais detalhadamente o que nós estamos falando, do que é a área geográfica que é a Zona Franca de Manaus. Então, quando a gente pensa em Zona Franca, a gente lembra logo da cidade de Manaus, né, que é onde está o polo industrial de Manaus. Mas toda essa área destacada, toda ela, né, eu peço que o Arthur, se puder passar toda essa área destacada, o mouse, isso, toda essa área destacada é Zona Franca de Manaus. Ela compreende 10.000 quilômetros quadrados e é o território de Manaus, da cidade de Manaus, o território do município de Rio Preto da Eva e parte do território do município de Itacoatiara. Então, ela é bem grande, né, a Zona Franca de Manaus, e toda e qualquer empresa criada nessa região, né, desses 10.000 quilômetros quadrados, ela terá o direito aos incentivos fiscais administrados pela Zona Franca, pela SUFRAMA. É uma curiosidade, pouca gente se atenta para isso, né? A gente foca muito aqui na cidade de Manaus, aí o destaque maior ao polo industrial de Manaus, claro, né? Como o Matheus falou, quando se pensa na Franca, a pessoa imagina que só exista para a indústria, mas não. Ela também concede incentivos ao comércio, ao agronegócio e compreende empresas, desde microempresas até empresas de grande porte, empresas globais. Próximo. E aqui a gente vai eu fiz uma exposição bem pragmática, bem objetiva, para a gente também ter tempo de perguntas, de responder as perguntas. Então, eu procurei ser bem objetivo para a gente também não confundir e não trazer muita informação para o empreendedor. Então, aqui você tem um slide que compreende todo o universo de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, né? Que é aqueles 10.000 que são aqueles 10.000 quilômetros que eu acabei de mostrar para vocês. O que é basicamente o nosso incentivo? Ele compreende 3 tributos. Um deles é o imposto de importação, o outro é o imposto sobre produtos industrializados e o PIS/COFINS. Em resumo, são esses 3, né? O PIS/COFINS são 2, né? A gente acaba falando como se fosse um só, PIS/COFINS, mas nós temos aí, se você está na Zona Franca, se você fez um cadastro, né, que é a condição sem a qual você não consegue ter um incentivo, né, você precisa ter o cadastro aqui na SUFRAMA. Quando você for importar mercadorias para a Zona Franca, para o comércio, se for para o venda ou uso na Zona Franca de Manaus, você vai ter a suspensão do imposto de importação na entrada, né, a isenção do IPI e a isenção do PIS/COFINS para máquinas e insumos. Né? Aí é um detalhe importante que podem acontecer 2 situações. A primeira delas, na importação, é para o comércio. Você é uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa que está dentro daquela área que compreende os 10.000 quilômetros quadrados. E aí vai comercializar na Zona Franca de Manaus. Né? Vai ser consumo interno, venda interna. Então, quando você importar esse produto, na entrada, o imposto de importação vai ser suspenso. E aí, quando você vender, vai ser mantido.
Então, ou seja, na prática é uma isenção, mas somente se você vender localmente, né? Se você compra e vende para São Paulo, aí esse imposto vai ser cobrado na saída. Tá? Então, com o comércio é comércio local, né? Comércio dentro da Zona Franca de Manaus ou consumo interno. Já se a segunda situação não é para o comércio, é para a indústria, você é uma microindústria, uma pequena indústria, uma média indústria, tem um projeto aqui na Suframa, então você vai poder fazer importação dos insumos e utilizá-los na fabricação do seu produto. Dessa forma, você poderá importar esses insumos com isenção de PIS/COFINS, isenção de IPI e com a suspensão do imposto de importação. Na venda final, faz-se um cálculo, né, da suspensão do IPI vira uma redução do imposto de importação, a isenção do IPI é mantida e, em determinados casos, também a isenção do PIS/COFINS ou a redução de 9,65 para 3,65. Né? Quem está na Zona Franca de Manaus, também na compra nacional, tem alguns incentivos. O que é compra nacional? Eu estou na Zona Franca de Manaus e comprei de São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Pernambuco, né, de Porto Alegre, comprei alguma mercadoria. Então você tem um incentivo, que é a isenção do IPI, se você está na Zona Franca de Manaus. Né? A redução a zero do PIS/COFINS e aí já não é administrado por nós, mas é importante que a gente fale, né? Que é a do Estado do Amazonas, que é o controle do ICMS, mas você também tem a isenção, o crédito presumido, do ICMS, do Estado do Amazonas. Tá? Então, isso aí é um incentivo criado. Por que foi criado o incentivo da compra nacional? Né? Por que eu concedo à Zona Franca isso? É para estimular que as indústrias e o comércio comprem insumos, né, máquinas, etc., do próprio Brasil. Essa é a ideia. E também em razão das dificuldades logísticas. Né? A Amazônia é distante, é mais difícil chegar até aqui, né? Tem alguns desafios logísticos, né? Questões de rodovias e dificuldade de chegada até a Amazônia. Então, é uma forma de compensar, o governo brasileiro criou essa forma para compensar esses custos logísticos que nós temos aqui. Tá? E, por fim, na venda nacional, se você, lembrando, né? Venda nacional tem duas situações, ou comércio ou indústria, que a gente está falando de indústria, né? Na venda nacional, indústria, né? Você tem um cadastro na Suframa, aprovou o projeto aqui industrial, fez determinado produto, então você vai manter a isenção do IPI, vai ter a redução calculada, como eu falei, do imposto de importação, a regra geral é uma redução de 88%, né? Regra geral, redução de 88% da alíquota do imposto de importação, a redução do PIS/COFINS e a questão do crédito estímulo do ICMS na venda nacional, né, para a indústria na Zona Franca de Manaus. Nos casos da indústria, só é importante destacar, né, você precisa ter um projeto aprovado aqui na Suframa. A gente vai falar depois com um pouco mais de riqueza. E tem que seguir o PPB, que é o Projeto Produtivo Básico. Né? Para cada produto há um PPB. Um exemplo, aqui na Suframa, aqui na Zona Franca, nós já temos motocicletas sendo produzidas. Então, há um PPB de motocicletas. Então, quem está aqui, as empresas que estão aqui, para que elas tenham esses incentivos que eu acabei de citar para vocês, né, na importação, na compra nacional, na venda nacional, ela precisa atender os critérios estabelecidos pelo PPB. Que, na prática, né, o PPB é um conjunto de atividades fabris, né, que devem necessariamente ocorrer aqui na Zona Franca de Manaus. Se for bem de informática, a gente sabe, né, existe uma lei específica, a lei da informática, e também é controlado, no caso da Zona Franca, pela Suframa. E aí é aquela necessidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá bom? Então, em resumo, é isso. A gente vai abrir, depois que eu terminar a palestra, para perguntas e respostas, mas assim, muito resumidamente, estes são os incentivos fiscais que a Zona Franca de Manaus ela oferece para as empresas aqui instaladas, né? Seja para o comércio local, ou seja, o comércio dentro da Zona Franca, vender dentro daquela área dos 10 mil km², seja para micro e pequenas indústrias, né? Quando forem ou tiverem interesse de produzir, industrializar
E aqui em Manaus nós temos um grande, importante polo componentista, que nós chamamos, né, que é o polo de empresas que produzem insumos, né, empresas industriais que produzem insumos para a Zona Franca de Manaus, e que é uma oportunidade sempre muito interessante para aqueles que têm esse desejo de trabalhar no polo componentista da Zona Franca de Manaus. Próximo. E aqui, só lembrando, cabe ressaltar a vocês que nós temos uma lista negativa, que nós chamamos de lista negativa, né? O que não pode ser produzido com incentivo. O que não quer dizer que não pode ser incentivo em Manaus, pode ser produzido em Manaus, né? Mas não com incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus. Então, quais são as exceções? Quais são as proibições? E proibição do quê? Proibição da concessão do incentivo fiscal, né? Então, você não pode ter aqui na Zona Franca incentivo fiscal para armas e munições, você não pode ter incentivo fiscal para a produção de fumo, de bebidas alcoólicas, de automóveis de passageiros e de produtos de perfumaria ou de tocador, né? Esses produtos de perfumaria ou de tocador, né, outras preparações cosméticas, elas têm aí uma exceção exclusivamente ao consumo interno na Zona Franca de Manaus, ou quando eles forem produzidos com matéria-prima da flora e da fauna regional, desde que seguindo também o PPB, conforme os demais produtores aqui da Zona Franca. Então, lista negativa, não pode produzir arma e munição com incentivo fiscal, né? Fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, produtos de tocador ou de perfumaria. Lembrando que para estes últimos, né, somente para os últimos, né, produtos de perfumaria ou de tocador e preparações cosméticas, há algumas exceções para o consumo interno, ou seja, para venda ou consumo na Zona Franca de Manaus, e também para aqueles que produzem perfumaria, tocador, preparações cosméticas com matéria-prima local, aqui da Amazônia Ocidental brasileira. Próximo. E aí, como a SUFRAMA, né, como a Zona Franca de Manaus, e a SUFRAMA em particular, faz o controle, né? Como é que eu posso ter acesso ao empreendedor, empresário, micro e pequeno empresário, médio empresário, como é que eu faço para acessar os incentivos? O primeiro passo é o cadastro aqui na SUFRAMA. Nós temos um sistema de cadastro, é tudo feito online. Você pode ter aqui no nosso site, você vê o link abaixo, nós temos uma área destinada somente aos sistemas, e lá você tem um sistema de cadastro, que a gente chama aqui de CADSUF, né? No CADSUF você pode cadastrar a sua empresa, os seus dados todos os dados necessários, eles estão lá no nosso site, você pode ter acesso, ele põe lá todos, vou mostrar aqui para você já quais são as exigências, né? Nós temos o controle, né, para aquele outra situação que eu falei para vocês, que é a compra nacional ou a venda nacional, existe o sistema de mercadoria nacional da SUFRAMA. Então, existe todo um controle feito pelo nosso sistema. E, no caso das importações de mercadorias, para o controle dos incentivos na importação, nós temos o sistema de mercadoria estrangeira, que é o sistema responsável por controlar os incentivos na importação. Próximo, Arthur, por favor. E aí o cadastro. Como você faz o cadastro, né? O primeiro passo é você acessar o site da SUFRAMA. Você tem lá uma área destinada exclusivamente ao cadastro, né? Como eu falei para vocês, o CADSUF, conhecido como CADSUF aqui internamente, que é o sistema de cadastro SUFRAMA. Você pode baixar o manual de orientação para o procedimento de cadastro na SUFRAMA, tem um link específico. O cadastro é feito totalmente online, você não precisa vir aqui na SUFRAMA, não tem que protocolar aqui algum papel, alguma coisa. Não precisa, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, inclusive, e acessar o site da SUFRAMA. O CADSUF, ele é um sistema que você pode acessar em qualquer
lugar do Brasil. E ainda que você tenha dúvidas, né, nesse site você tem um manual, tem todo um passo a passo, fluxograma. Ainda que você tenha dúvidas, você pode encaminhar um e-mail para o e-mail da coordenação de cadastro da SUFRAMA, que é cocad@suframa.gov.br, onde você, se tiver algum problema durante o processo, poderá tirar dúvidas. Próximo. Aí um dado importante, interessante, Matheus e demais colegas, Écio Lanfred, demais presentes na reunião, a Zona Franca de Manaus tem, esses dados são divulgados aí muito constantemente por nós. Quando a gente fala de indústria, a gente pensa na Zona Franca, pensa na Honda, na Yamaha, na Harley Davidson, na P&G, etc. Mas elas representam 450 mais ou menos empresas. E na Suframa nós temos cadastrados 92 mil empresas. Em sua maioria são micro, pequenas e médias empresas que estão cadastradas, né, na Suframa. Destas, somente em Manaus, nós temos 18 mil empresas cadastradas. Então, ela é uma oportunidade que a gente apresenta para todo o universo de empreendedores. Ela não é exclusivamente voltada à indústria, né? Ou a grandes empresas, né? Você pode ter uma média indústria, uma microindústria, uma pequena indústria e ter acesso aos incentivos administrados pela Suframa. Tá bom? Então, essa é uma curiosidade interessante, né? Nós temos, como eu falei, das grandes são 450 em Manaus, e, na verdade, nós temos cadastrado na Suframa 18 mil empresas, só em Manaus. E aí que a lista de documentos exigidos, né, no ato de cadastro, né, tudo feito online, esses documentos são todos inseridos de forma online, né, virtual, o ato da empresa, de constituição da empresa, o comprovante de constituição dos administradores, comprovante de domicílio, inscrição cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, comprovante de inscrição estadual, ativa e municipal, comprovante de regularidade fiscal na Fazenda Pública Federal, comprovante de regularidade fiscal relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e instrumento de mandato público ou particular nas hipóteses de representação e documento de identificação de outorgantes ou outorgados. Né? E aí você tem, então, tendo esses documentos, você tem a possibilidade de realizar o cadastro de pessoa jurídica no CADSUF, né, que é o Sistema de Cadastro da Suframa. Próximo. E aí, para aqueles casos em que vocês que estão aqui presentes tiverem interesse, né, for uma microindústria, uma pequena indústria, uma média indústria, vocês podem apresentar um projeto técnico-econômico aqui na Suframa. Esse projeto, né, ele vai detalhar como vai ser o seu produto, o que você vai produzir aqui, qual a sua expectativa de investimento, quantos empregos você vai gerar, né? Isso tudo também tem no nosso site, quais são as exigências da apresentação de projeto. Ele vai ser analisado internamente aqui pelos nossos técnicos, especialmente aqueles vinculados à superintendência junta de projetos. E, em seguida, caso a análise seja positiva, ela é encaminhada ao nosso conselho. O Conselho de Gestão da Suframa é um colegiado, órgão maior, né, acima do superintendente, que compõe por vários conselheiros de vários ministérios, e presidida, quando na presença do Ministro da Economia, pelo Ministro da Economia, e no Conselho de Administração da Suframa, que nós chamamos de CAIS, é aprovado o projeto. Em sendo aprovado, a Suframa, a posteriori, faz um acompanhamento, né, para ver se aquele PPB daquele produto está sendo seguido conforme estabelece a portaria interministerial. Então é isso. Quem tiver interesses mais detalhados, no final da palestra eu vou passar aqui os links onde você vai poder ter acesso detalhado ao projeto industrial. Próximo. E uma informação também relevante dos indicadores industriais, né? A indústria do Amazonas é responsável por 94% das exportações do Estado. Então, 94%, 94,2% de tudo que é exportado no Amazonas é exportado por uma empresa industrial.
Então, isso é um dado relevante, foi publicado muito recentemente no portal da indústria, né, que é o portal da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e onde nos apresenta alguns dados muito interessantes e que eu gostaria de compartilhar, especialmente com vocês, com o Connect América, que é voltado para pequenas e médias empresas. Tá? Você tem, no Amazonas, de porte industrial, cerca de 2.763 empresas. Dessas empresas, você tem 25% pequenas empresas, 60% microempresas e mais ou menos 10% de médias empresas. Quer dizer, se você soma tudo isso, você tem quase 95% de micro, pequenas e médias empresas industriais no Amazonas, né? Ou seja, é responsável por boa parte da produção industrial local, são empresas de pequeno e médio porte. Embora nós possamos ver aí também nos números que a parte maior do emprego industrial está nas grandes empresas, mas esses são 60%, 40% estão em micro, pequenas e médias empresas. 40% hoje, o Amazonas tem 110 mil pessoas empregadas diretamente na indústria. Então, 40% está falando de um número muito elevado, está falando mais de 40 mil pessoas empregadas em empresas de pequeno e médio porte aqui no estado do Amazonas, né? Dada a relevância desse setor para a Zona Franca de Manaus. Próximo. Aqui eu trago para vocês alguns indicadores, aqueles que querem investir aqui na região é um indicador importante, né? Nós tivemos no final de 2021 um faturamento, né, somando todas as indústrias instaladas aqui na Zona Franca, de cerca de 29 bilhões de dólares, né? Dólares americanos, o que representa mais ou menos 160 bilhões de reais de faturamento. Ou seja, a Zona Franca de Manaus fez andar na economia brasileira, ano passado, cerca de 160 bilhões somente, considerando o faturamento dessas empresas. Dessas empresas, os principais subsetores, né, ou segmentos que faturam mais aqui na região são os segmentos de bens de informática e eletroeletrônicos, e aí está falando principalmente das grandes empresas locais desse segmento, mas também nós estamos falando de muitas empresas de pequeno, médio porte e que são as que eu falei do polo componentista, que são as empresas de termoplástico, né? São as empresas de metalurgia, petroquímica, que estão instaladas na Zona Franca de Manaus e que representam uma parte considerável do faturamento local. No final do ano passado, nós tínhamos, né, em dezembro de 2021, nós tínhamos cerca de 103 mil pessoas empregadas diretamente na Zona Franca de Manaus, né, empregos diretos, e em 2022, até metade do ano, nós tínhamos 105.600 empregos diretos, né, aqui nas indústrias da Zona Franca de Manaus. Ou seja, nós temos um projeto de desenvolvimento gerando faturamento, né, renda, dinheiro e emprego direto na Zona Franca, né? Os economistas calculam que para cada emprego direto da indústria, nós geramos outros 4 em outros segmentos da economia. Então, aí, se a gente soma os outros vezes 4, a gente tem mais ou menos 500 mil de pessoas empregadas em razão da indústria da Zona Franca de Manaus. Próximo. Eu trouxe também aqui algumas marcas, né? Aqueles que investem se sentem mais seguros, né? Quando sabem, por exemplo, que aqui na Zona Franca de Manaus nós temos uma Yamaha, uma P&G, uma BIC, né? Uma Caloi, né? Caloi é uma fábrica conhecida de bicicletas aqui do Brasil, são fabricadas na Zona Franca de Manaus. Samsung, que é uma forte empresa aqui do polo de bens de informática e eletroeletrônicos. A GRI, né? Também uma empresa importante do polo de ar-condicionado. A Tecnos, né? Do polo relojoeiro. E nós temos também empresas locais, né? Empresas locais que quem não é de Manaus não conhece, mas temos aqui o Grupo Magistral, que é um grupo de refrigerantes, empresas de bebidas em geral,
importantes aqui da região, a Coca-Cola, Honda, Philips, enfim, tudo isso demonstra a segurança que o polo industrial apresenta para os investimentos, seja investimento local, seja investimento internacional. Vocês veem aí uma imagem da Transire Electronics, por exemplo. A Transire é a responsável por produzir aquelas máquinas de pagamento, né, do débito, crédito, né? Aquelas máquinas quase todas são feitas pela Transire, aqui na Zona Franca de Manaus. Se você procurar as máquinas do seu empreendimento aí, possivelmente você vai ver o símbolo da Transire, né, produzido aqui na Zona Franca de Manaus. E também fora, né, aqui tem um exemplo à direita, é acima, Ciclo Cairu, é uma empresa de bicicletas que não fica aqui na Zona Franca, fica em Rondônia, né, e que também recebe incentivos, nesse caso não na Zona Franca, claro, recebe incentivos lá na Amazônia Ocidental Brasileira. Próximo. E aqui eu trago para vocês algumas curiosidades, que são curiosidades, na verdade, que promovem a Zona Franca e que também trazem segurança aos investimentos locais e nacionais e estrangeiros. Então você tem, por exemplo, aqui a fábrica da Honda, que já tem mais de 45 anos de operação aqui em Manaus, e é a unidade deles mais verticalizada no mundo, ou seja, onde eles produzem a maior parte de equipamentos e peças, né, verticalização, quando a gente fala verticalização da produção, né? Então você tem aqui a produção do motor, das partes plásticas, da pintura, todo o processo fabril é feito aqui na fábrica de Manaus. Então, significa dizer que eles trouxeram todo o cluster deles para a nossa região, e isso é uma das fábricas que investe muito na Zona Franca e que gera muito emprego. Essa fábrica sozinha chegou a investir, nos momentos mais fortes da Zona Franca, já chegou ela sozinha a ter 16 mil empregos diretos. Hoje ela deve ter uns 10, 11 mil empregados. E nós temos também aqui na Zona Franca a fábrica de Supply Point, né, da Coca-Cola, que é a Recofarma, que também está aqui há mais de 30 anos, no segmento que a gente chama de segmento de concentrados, né? Aqui a gente não está falando do refrigerante, está falando do concentrado do refrigerante. E é a terceira maior fábrica de concentrados de refrigerante da Coca-Cola no mundo, né? Então, ela atende o mercado brasileiro, atende o mercado da Colômbia, da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia e do Brasil. Então, um fato curioso, aqui no Amazonas nós temos uma imigração muito forte de venezuelanos, e eu sempre brinco com eles se eles tomaram já Frescolita, que é um refrigerante da Coca-Cola, que só vende na Venezuela. Eles dizem que sim, e eu digo que o concentrado sempre foi feito aqui em Manaus. Uma curiosidade que a Zona Franca de Manaus, né, ela produz concentrados e que eles são vendidos em todos esses países. Aqui um dado interessante, importante, o polo de concentrados, ele é um polo um pouco diferente dos demais, é que ele produz um bem intermediário, né? Ao contrário dos outros polos que produzem bens finais, duráveis, né? Outros segmentos, esse segmento ele é um segmento que está no meio da cadeia, que produz um produto intermediário e não durável. O que quer dizer isso? Que essa fábrica, embora ela não tenha muitos empregados, ela emprega muito nas envasadoras, no Brasil inteiro, né? Os transportes, etc. E é uma das maiores exportadoras também da Zona Franca de Manaus. Próximo. Outra curiosidade interessante é que a Harley-Davidson, que é uma marca conhecida de motocicletas, ela tem uma planta fabril aqui em Manaus, né? Ou seja, fabrica motocicletas em Manaus, e ela é a única fábrica, né, no continente americano fora dos Estados Unidos. Então, a gente vê também a questão da segurança que a Zona Franca traz para os investimentos estrangeiros. E também nós somos o segundo maior polo produtor de condicionadores de ar no mundo. Então, o primeiro é a China, né? O segundo maior polo produtor de ar-condicionado no mundo é a Zona Franca de Manaus. Então, muito possivelmente, o ar-condicionado que vocês estão utilizando foi produzido aqui na Zona Franca de Manaus. Próximo. A Zona Franca, inclusive, tem recebido ao longo dos últimos 5, 6 anos premiações, importantes premiações internacionais.
especialmente vindas de uma revista chamada FDI Intelligence, que é uma revista vinculada ao grupo Financial Times, e que todo ano ela promove uma premiação que ela chama de Global Free Zones of the Year, que seria as zonas francas globais do ano. E essa premiação ela envolve todas as zonas francas no mundo inteiro. E desde 2015 nós temos recebido essas premiações. Em 2015 a gente recebeu de melhor zona franca para grandes empreendimentos. Recebemos também em 2017. Inclusive 2017 foi um ano que a gente recebeu muitas premiações, né, de melhor zona franca das Américas para grandes empreendimentos, melhor zona franca para sustentabilidade, melhor zona franca para expansão, melhor zona franca para novos investimentos. Em 2021, nós recebemos uma menção honrosa na categoria logística. E ano passado, esse ano a gente recebeu para recomendáveis para grandes investimentos na América Latina. Então, isso representa quão importante é a Zona Franca de Manaus, inclusive para investimentos globais no mundo inteiro. Próximo. Aqui, como eu disse para vocês ao final, eu faria essa menção. No site da Suframa, nós temos uma área destinada a publicações. Lá nós temos todo o nosso marco regulatório, se nós tivermos aqui presentes, por exemplo, advogados, consultores, né, que tenham interesse em conhecer melhor, nós temos lá uma publicação chamada Marco Regulatório. Lá tem todas as leis, portarias, etc., da Zona Franca de Manaus, onde você pode ter acesso com detalhes a toda a nossa legislação. Nós temos também uma cartilha especificamente voltada aos incentivos fiscais, né, que nós chamamos aqui na Suframa de incentivos extrafiscais, que de fato eles são, aí já a questão teórica da questão tributária, são incentivos extrafiscais de fato, e que são administrados pela Suframa. Nós temos ainda um roteiro que nós chamamos de Zona Franca Verde, né, que é um roteiro voltado para a Amazônia Ocidental e para as áreas de comércio, e também de 2 em 2 meses nós apresentamos os indicadores de desempenho, né? Isso é muito importante para o investidor porque ele consegue ter uma noção dos principais polos, né, dos segmentos de maior produtividade, qual que tem mais mão de obra, etc. E nós temos no YouTube um conteúdo muito diverso e interessante. Eu sugiro que vocês acessem um evento chamado Jornada de Investimentos da Zona Franca de Manaus. Lá nós temos palestras específicas para cada área. Então, se você está assistindo aqui hoje e teve interesse em questões mais comerciais, existe lá uma palestra nesse canal do YouTube da Suframa, onde você pode ter uma palestra só sobre isso. Se ficou mais interessado sobre o projeto industrial, tem uma palestra só sobre projeto industrial. Incentivos fiscais, há uma palestra exclusivamente sobre incentivos fiscais. Então, eu sugiro que vocês entrem nesse canal e acessem lá a chamada primeira jornada de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. E próximo. E eu agradeço mais uma vez a todos que estão presentes. Eu falei que deixaria o tempo para perguntas e respostas, né, Matheus? Eu atendi aí o tempo. Vai ter o tempo para perguntas importantes. E nós estamos aqui na Coordenação Geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Meu nome é Luiz Frederico Aguiar, eu estou coordenador geral. Este é o meu e-mail, luiz.aguiar@suframa.gov.br. Eu queria, ao final também, além de agradecer a todos que estão presentes assistindo ao nosso evento, ao nosso webinário sobre Zona Franca de Manaus, eu queria agradecer ao Matheus, em particular, que nos ofereceu essa oportunidade. Dizer a você, Matheus, que é o Conect Américas, que a qualquer momento as portas estão abertas a outros eventos que sejam necessários à publicação, a publicização, né, a promoção da Zona Franca de Manaus. Nós estamos de portas abertas ao Conect Américas e ao BID, inclusive parabenizar o BID, o presidente brasileiro ontem eleito, né? Willa Goldfein, então acho que é o primeiro brasileiro da história do banco. E nós, na Suframa, em nome do general, nosso superintendente general da Cipouzin,
também agradecemos a toda a equipe do Connect Américas por nos dar essa oportunidade. E agora estou aberto aí a perguntas que foram feitas durante o processo. Tem uma pergunta assim, Frederico, mas antes eu queria agradecer a você, agradecer ao Arthur, agradecer ao pessoal do Supremo também por se disponibilizar e dizer que antes da pergunta, a gente, em parceria com a ASFA, para fomentar, né, a Zona Franca enquanto um instrumento mesmo, essa atrocidade super importante sobre como a Zona Franca promove competitividade na região amazônica, né, não só em Manaus, não só no Amazonas, mas em outros estados, como através da Zona Franca se gera emprego. Então, todos são temas que a gente identifica também em outras zonas francas. A ideia é criar um fórum, um espaço de discussão entre essas zonas francas, operadores, zonas francas, empresas. Então, eu vou deixar um link aqui. Eu acabei de enviar, na verdade. Eu acho que eu enviei mal, vou mandar de novo. Para quem tem interesse em participar desse evento, aqui no link vocês vão achar mais informação. Mas esse evento a gente está fazendo com a ASFA, que você mencionou, né? Toda essa conversa começou com a ASFA, com a Associação de Zonas Francas, então vai ser ótimo ter a participação de vocês nesse evento, dos demais participantes de hoje do webinar, né? Como eu dizia, o trabalho que a gente realiza enquanto Banco Interamericano de Desenvolvimento, através da Connect Américas, é fortalecer o pequeno e médio negócio na região, e eu acho que a gente tem muita sinergia, está bastante alinhado com esse propósito. Foi ótimo esse espaço de escuta. Em relação às perguntas, tem uma pergunta aqui vou subir aqui, é uma dúvida do Simp Sistemas, falou que é CTO de uma empresa de software voltada para o segmento de transporte e logística e atende transportadoras e CDs. Ele queria saber se existe oportunidade para ele nesse mercado, dentro da zona franca. Sim, existe. Inclusive, como eu citei, um dos grandes desafios nossos é o desafio logístico. Então, nós temos aqui, nós recebemos com uma certa frequência empresários, empresas voltadas, ligadas à área de transporte, que querem investir ou que querem começar a operar a partir de Manaus ou para Manaus. Então, eu vejo que sim, é uma oportunidade. Se você tiver interesse, por favor, pode entrar em contato conosco, no meu e-mail, tá? O Arthur Lisboa também poderia deixar o e-mail dele disponível, da coordenação disponível para vocês acessarem no chat. E sim, há inclusive incentivos, né? Como você viu a questão do controle do ICMS na saída e entrada de mercadorias que vêm para a Amazônia Ocidental ou que saem da Amazônia Ocidental, também podia ser interessante para a tua empresa, que no caso, pelo que eu vi, é uma empresa de transportes, né? E nós estamos disponíveis para você, caso você fizer uma videoconferência sobre esse tema. Recebemos semana passada um consultor interessado nessa área, em particular no transporte de produtos alimentos, e que quer, a partir daqui, operar também na Zona Franca. Maravilha. A gente tem a pergunta do Écio. Reiterar, né, o agradecimento pela participação do Écio hoje. Obrigado, Écio. Faz pergunta para uma empresa produtora e exportadora de polpa de fruta, que é de Itacoatiara, no Amazonas, teria alguma possível isenção ou benefício junto à Zona Franca de Manaus? Sim, tem. Se a empresa, o CNPJ dela tiver constituído naquela região, naquele mapa que eu mostro lá na região de Itacoatiara, são 1.250 km², né? Quem é aqui da região, eu acho que essa pessoa se ela estiver ali antes da ponte de Lindóia, à esquerda ou à direita, a gente precisa ver no mapa, né? Tem que ver o mapa especificamente, mas dentro daquela região que o mapa estabelece, sim, ela tem acesso, por exemplo, à possibilidade de comprar maquinários com redução, com isenção de IPI, ou importar sem imposto de importação. Ela poderia, nas vendas nacionais, ter os incentivos fiscais também de controle nosso. Sim, respondendo, sim, a empresa pode ter acesso, desde que ela esteja dentro daqueles 10.000 km², né? E mesmo que não esteja fora, ela vai estar na Amazônia Ocidental. Existem alguns incentivos específicos da Amazônia Ocidental, eu peço que entre em contato conosco. Inclusive,
Matheus, existe uma iniciativa, o Wesley Lanfred já agradeci a presença dele, mas agradeço novamente ter ficado até o final. O Écio, inclusive, tem publicado, não sei se já finalizou, o edital do PayEx, que é o Programa para Qualificação e Exportação. O programa do Amazonas, inclusive, tem empresas daí do polo frutífero, né? Um polo de frutas, de produção de frutas, de Itacoatiara. Eu não sei se você já conhece, mas caso não conheça, também seria bom conhecer o PIEX, né? O Programa de Qualificação para Exportação, e se tiver interesse na Zona Franca, pode vir aqui conosco, que também a gente pode dar orientação sobre esse tema de incentivos fiscais da Amazônia, da Zona Franca de Manaus. Perfeito. É impossível falar de pequena, média empresa e de instrumentos de apoio a elas e não mencionar o PX, né? É Foi verdade. um programa incrível. Ótimo que você mencionou e acho que está respondido. A pergunta foi do Écio mesmo, então se tiver alguma dúvida, Écio, fala direto com o Frederico depois. Tem a pergunta do Stefan, perguntando se existem incentivos especiais para fomentar a bioeconomia e o desenvolvimento do interior. Sim, existe incentivo especial para a bioeconomia e para o interior, não só do Amazonas, mas o interior da Amazônia Ocidental como um todo, né? Interior, Matheus, eu não sei se é em Pernambuco é assim, mas tudo que não é capital é interior. Em geral, é assim que a gente pensa aqui no Amazonas. Mas é o seguinte, bom, respondendo a pergunta, nas áreas de comércio e no interior, que a gente vamos chamar de Amazônia Ocidental, nós temos portarias da SUFRAMA, do CAI, do Conselho de Administração, que estabelecem a possibilidade de incentivos fiscais para a produção, desde que com utilização de matéria-prima regional. Né? Aí tem um critério, né? Pode ser relativo, absoluto, né? Ou por importância. A gente pode também te passar esses detalhes. Tem a palestra lá no canal do YouTube só sobre isso, né? Também, mas se você quiser a gente pode te atender particularmente. Mas sim, respondendo, tem incentivo para a bioeconomia, em particular com a utilização de matéria-prima regional da Amazônia brasileira e voltada para a industrialização, né? Voltada para a industrialização. Dá seu microfone, Matheus. Perdão, acho que tem mais uma pergunta aqui do Tiago. Ele pergunta se todas as matérias-primas devem ser de fauna flora local ou tendo algum material já seria suficiente para aproveitar os benefícios. E esses benefícios seriam estendidos para... Não sei se ele terminou a pergunta. Não, Ah, sim, sim. Seriam estendidos para vendas dentro de todo o território nacional. Bom, com relação a essa pergunta, nem todos os produtos precisam ter matéria-prima regional, né? Se você tiver em Manaus uma micro ou média ou pequena indústria e for utilizar esse incentivo para a industrialização, você só tem que seguir o PPB. O PPB não exige que você tenha matéria-prima regional. Então, ponto. Isso é um fato, né? Manaus, industrialização é um fato. Com relação ao interior, né, como a gente está utilizando aqui em geral essa nomenclatura, para as outras áreas, menos a Zona Franca, você precisa de matéria-prima regional. O que é essa matéria-prima regional? Aí tem os critérios, né, como citei há pouco. Pode ser o critério de importância, pode ser o critério de preponderância absoluta ou relativa. Vou dar um exemplo objetivo. Nós já aprovamos um projeto em Roraima. Né? Roraima lá tem um forte estado agroindustrial brasileiro. Então lá a gente tem uma produção de soja muito forte, Matheus, e aprovaram um projeto para fazer óleo de soja. Eles vão usar quase 100% de matéria-prima deles, né? Que eles produzem a soja localmente, vão fazer o óleo, que é inclusive uma empresa chamada Serra Verde, né? E essa empresa, então, ela vai poder vender para o mercado nacional todo, para o Brasil inteiro, vai poder exportar utilizando incentivos, mantendo a isenção do IPI, né, mantendo as reduções de imposto de importação que ela fez em alguma matéria-prima que ela está utilizando, tá bom? Então isso mantém, né? Pode não, respondendo as perguntas, nem tudo precisa ter matéria-prima, né? Regional, né? Primeira parte da pergunta. E a segunda é que tem que seguir os critérios, aí tem que estudar produto a produto. Tem 3 critérios, você tem que se estabelecer um desses 3. E sim, em atendendo esses critérios, você vai poder vender, mantendo incentivo para toda a região, para todo o Brasil. Perfeito. Eu vou
ser um pouquinho chato aqui, cumprir o nosso compromisso com o tempo, Frederico. Falei que tomaria só 1 hora do dia de vocês, e acho que nessa 1 hora que passou a gente conseguiu esclarecer. Eu vi que surgiram mais algumas perguntas aqui de última hora, mas o Arthur tinha compartilhado o e-mail de vocês no chat, então eu sugiro que quem tenha ficado com alguma dúvida pontual, eu acho que pode, né, entrar em contato Pode, direto com vocês, esclarecê-la. Queria saber se vocês disponibilizam a apresentação também, porque se a gente sim, puder compartilhar a apresentação, eu faço isso por pode e-mail. compartilhar, Matheus. Trago mais informações também sobre o evento que a gente está fazendo com a ASFA, quem participou do EMEOS, que tiver interesse em participação, extremamente bem-vindos. E concluo falando isso, né? Temos um presidente brasileiro no BID agora, já é interesse do BID, já é meta do Banco Interamericano de Desenvolvimento continuar apoiando a região amazônica. Futuramente a gente vai estar compartilhando novas propostas, novas ideias, e vai ser um prazer contar com o apoio da SUFRAMA e poder integrar a região amazônica e as empresas da região ainda mais nas atividades, nas ferramentas que a gente tem enquanto BID, enquanto Conect Américas. Agradeço a sua participação, agradeço também ao Arthur por ter disponibilizado o tempo. Todo mundo que se somou, desejo uma ótima semana. Obrigado, Matheus. Uma ótima semana a todos. Né? Como já falei, esportes abertos aí com Conect Américas. Agradeço a todos que participaram. Coloco à minha disposição, eu e o Arthur. Podem encaminhar suas dúvidas para a gente. E muito obrigado a todos que participaram. Só um abraço. Tchau, tchau. Ótima Tchau, semana. tchau.